Aqui no canal, quando se trata de Mortal Kombat, eu já analisei muitos personagens poderosos e recentemente eu até fiz um vídeo sobre Taven, um dos mais bolados da franquia. Porém, como o enunciado diz, hoje iremos analisar Shujinko, um homem que no seu pico alcançou um nível de poder imensurável e realizou feitos que são completamente insanos. E aproveitando essa deixa, iremos analisar juntos toda a história, poderes, força e velocidade desse lendário personagem. Shujinko estreou como protagonista em Mortal Kombat Deception. Quando ele era menino, ele sonhava em lutar e derrotar Shang Tsung, porque é claro, ele é originário do Reino da Terra. Mas um dia ele encontrou um ser chamado Damashi, que era a forma incorpórea do Rei Dragão Onaga, e ele enganou o garoto, dizendo que era um emissário dos deuses ancestrais e que eles tinham uma missão para ele. E essa missão era recuperar todas as Kamidogos dos reinos. E caso queiram saber os detalhes completos sobre esses artefatos e os próprios deuses ancestrais, assistam meu vídeo de Onaga. Mas em suma, esses artefatos na linha do tempo original foram criados pelos deuses ancestrais para eles conseguirem quebrar a essência e também separar a consciência do todo-poderoso Grande Ser, ou o famoso One Being. O Grande Ser criou os deuses ancestrais e os próprios titãs, e de acordo com Sean Kittleson, um dos responsáveis pelas HQs de Mortal Kombat 10 e o jogo de Mortal Kombat 11, ele disse em uma entrevista que ambos deuses e titãs lutaram juntos para derrotar essa grande entidade. E tudo isso ocorreu em uma grande guerra, e as Kamidogos foram a peça principal para acabar com essa guerra, e elas foram usadas justamente para aquilo que eu havia mencionado. E depois que os reinos foram criados com a essência do Grande Ser, as 6 Kamidogos foram colocadas em seus respectivos reinos, para manter o Grande Ser selado por toda a eternidade. Mas Onaga, sem saber, planejava acordar o Grande Ser, ou pelo menos ele estava fazendo a sua vontade ao tentar unir todos os artefatos e, por consequência, os reinos. Isso tudo sem saber. Agora, retornando a Shujinko, Onaga, ou Damashi, como ele se chamava na época, deu a Shujinko a habilidade de copiar e absorver o poder de qualquer lutador que ele ver. E essa habilidade foi extremamente útil, porque ele viajou por todos os reinos principais e aprendeu as habilidades de combate de muitos guerreiros, mas também acabou fazendo muitas peripécias sem saber, como agir como uma espécie de mercenário, usar o medalhão do guerreiro de Boraicho para ganhar credibilidade para se juntar aos Lin Kuei, entre outras coisas. Mas sua velhice acabou tornando muito sábio, mas a um custo. Ele carrega uma imensa culpa por auxiliar imensamente, sem saber, o retorno do Rei Dragão. Mas não se preocupem, porque tudo vai ficar mais claro posteriormente. O engraçado é que em Deception nós vemos toda a jornada de Shujinko. Ele começa como um jovem adolescente com cabelo preto curto e desgrenhado. Na idade adulta vemos ele com um cabelo um pouco mais comprido e amarrado em um rabo de cavalo, e ele até usando um kimono azul e uma calça bege, realmente mostrando o avanço dele como um guerreiro. E quando ele entra na piscina no Reino do Caos, Shujinko acaba envelhecendo um pouco e começa a utilizar um kimono bege e um cavanhaque bastante longo, com pequenas mechas grisalhas. Posteriormente, ele é purificado por Nightwolf e começa a portar uma armadura, parecendo muito mais um guerreiro experiente. Depois vemos ele com o cabelo agora solto e grisalho com a idade. E por fim, o vemos na velhice, onde ele deixou crescer um bigode bastante comprido, e é sua forma final. Perto do final do modo Conquest, Shujinko aparece em vestes beges, não muito diferente de um mestre de artes marciais,
iluminado, por assim dizer. A essa altura, ele já está bem avançado. Seu cabelo está completamente branco e sua barba cresceu além do queixo. Um fato interessantíssimo é que Shujinko é um membro das Forças Especiais da Terra, por assim dizer. Uma ordem que Kung Lao e Liu Kang pertencem à tão conhecida Sociedade Lotus Branca. E ele compartilha características com os personagens que são monges Shaolin, como a sua grande receptividade, deliberação e capacidade de meditar por semanas. No entanto, antes de tudo, ele sempre foi um viajante e um estudante no seu coração. Shujinko, apesar de ser um homem extremamente pacifista, eu até diria que ele era o maior potencial na linha do tempo original. Em sua juventude, ele foi treinado pelo lendário mestre da Exoterra, Bo' Rai Cho, o mesmo que treinou Liu Kang e posteriormente Kung Lao. E não podemos não mencionar novamente o seu encontro com Damashi, o primeiro no caso, onde ele é imbuído com um presente dos deuses, entre aspas. Esse dom, como eu disse, permite que Shujinko copie o poder de qualquer um que ele lute, não importa a natureza da habilidade. Inclusive, ampliando ainda mais esse poder, ele pode aprender novas habilidades e se tornar mais poderoso somente por meros pensamentos ou apenas lendo livros. No modo Conquest de Deception, ele absorveu o movimento e conhecimento de muitos personagens e até organizações, como por exemplo Sub-Zero, Kenshi, Sindel, Ermac, Havoc e praticamente quase todo o elenco que você encontrar no modo Conquest. Se ele lutar contra um personagem ou ver alguém lutando, ele instantaneamente vai aprender o movimento e, por consequência, vai se tornar mais poderoso. No entanto, sua condição de idoso pode ter prejudicado um pouquinho sua força, embora todas as vezes que ele foi capturado tenha sido intencional, pois ele não parece acreditar em confrontos violentos em defesa de sua inocência, e me refiro à sua prisão no Reino da Ordem, onde ele ficou muitos e muitos anos. E ele poderia ter saído de lá facilmente, mas ele acreditava no pacifismo e continuou lá. Agora, em termos de estilos de luta, Shujinko é um mestre nos estilos louva-a-Deus e punho Shaolin. Ele ainda pode usar espadas como a Dan Tien Dao, e se ele estiver se sentindo um pouco aventureiro, ele pode até usar uma kunai. Na verdade, Shujinko poderia usar o que ele quisesse, desde que ele tenha visto pelo menos uma vez. O cara é brabo assim, e todos os golpes que ele vê, ele pode replicar, inclusive até mesmo as habilidades com a corda e a lança de Scorpion. O cara é brabo. E não é à toa que o seu nome em japonês significa protagonista. E ele era para ser um novo Liu Kang. E sinceramente, ele foi um dos poucos na franquia que realmente limpou sua bagunça. E agora que temos uma base sobre Shujinko, vamos analisar a sua aparição na linha do tempo original e depois na segunda linha do tempo. E tenho certeza que a partir desta parte tudo vai ficar claro para vocês. Décadas atrás, Shujinko, quando jovem, foi abordado por uma entidade espiritual etérea que se autodenominava como Damashi. E essa entidade afirmava ser um agente dos deuses ancestrais, e que o trabalho dele era encontrar um mortal poderoso o suficiente para conseguir concluir essa tarefa. Mas nós sabemos que na verdade Damashi era Onaga. Então Shujinko, apenas uma criança na época, ou melhor, um adolescente, aceitou ansiosamente, e Damashi o encarregou de reunir as 6 Kamidogos de cada reino, que nós sabemos que são a Terra, o Submundo, o Reino do Caos, a Exoterra, o Reino da Ordem, ou também conhecido como Seido, e o Reino de Edenia. E para ajudar Shujinko nessa missão, Damashi misticamente instilou em Shujinko
uma habilidade aprimorada de observar e absorver os poderes de outros lutadores. Ou seja, como eu disse anteriormente, ele pode aprender uma habilidade simplesmente olhando alguém fazendo, ou ele pode absorver o poder de outros lutadores. E vamos ver isso um pouco mais pra frente. Levou décadas para Shujinko reunir as Kamidogos, mas naquela época ele viajou amplamente pelos reinos, e seu talento inato para o combate cresceu drasticamente. Shujinko enfrentou perigo e aventura a cada passo que dava. No início da missão, ele lutou brevemente ao lado dos Lin Kuei, durante o qual ele aprendeu os segredos do clã. Então Shujinko teve treinamento Lin Kuei. Mais tarde, ele literalmente viajaria para o escuro e velho submundo, onde testemunharia uma rivalidade entre Ashra e Ermac. No Reino do Caos, ele lutou ao lado de Havoc, o clérigo do caos, repelindo assim uma invasão da Guarda Seidan para controlar os depósitos de água do reino. Na Exoterra, Shujinko enfrentou Baraka e a Horda Tarkatan, que estava prestes a massacrar uma cidade inteira, cujo prefeito havia desafiado a vontade de Shao Kahn. Shujinko estava determinado para evitar um massacre inimaginável, então viajou para Seido, o reino da Ordem. Lá, depois de ajudar a reprimida revolta civil instigada por Darius e o movimento da resistência, Shujinko contou com a ajuda de Hotaru e da Guarda Seidan. Eles então viajaram para a Exoterra e a Guarda Seidan se provou ser muito mais do que páreo para a Horda Tarkatan. E Shujinko assim liberou a cidade e seu povo. Suas jornadas inclusive o levaram até o reino de Edenia, onde ele ajudou a rainha Sindel a repelir uma tentativa de invasão de Shao Kahn em Edenia. Shujinko lá encontrou a sexta Kamidogo, e cada aventura que eu falei acabou levando Shujinko a cada Kamidogo do respectivo reino. Então ele retorna para o Nexus, o lugar onde todas as Kamidogos ficariam, e ele planejava apresentar os artefatos aos deuses ancestrais. Scorpion, que agora era o campeão dos deuses ancestrais, e só para recordar vocês, no jogo anterior, Scorpion foi chutado do Tornado de Almas pelos dois Onis, Dramin e Moloch, e ele acabou indo para o vazio ao invés de ser destroçado pela pureza do Tornado. E os deuses ancestrais o encontraram e o empoderaram para serem o seu emissário, e é claro, ele se tornou o campeão dos deuses justamente para acabar com Onaga. Se quiserem saber mais sobre, assistam o vídeo de Scorpion que fiz aqui no canal. Mas enfim, Scorpion chegou lá e queria detonar Shujinko na porrada, mas aconteceu justamente o contrário, e ele foi derrotado por Shujinko. E isso nos mostra que o velhão é de fato brabo. No entanto, Onaga aparece e revela ter sido o tempo todo Damashi, e confronta Shujinko, forçando-o a fugir, e agora ele tem as Kamidogos sob seu controle. Ele então, após ter adquirido esses artefatos, viaja para a Exoterra para reassumir seu trono como o governante original do reino. A partir daí, ele pretendia usar as Kamidogos para atingir o poder supremo, refazendo toda a existência à sua imagem. Shujinko agora compreende completamente essa imensa ameaça aos reinos, que acabou nascendo da decepção, literalmente Deception, e ele resolveu parar Onaga de uma vez por todas. Embora o cerne da busca dele tenha se mostrado uma farsa, Shujinko, por ter enfrentado tantos perigos e triunfado tantas vezes, ele acabou se tornando um dos guerreiros mais poderosos do reino. Inclusive, em um ponto do tempo, logo antes de Onaga pegar o amuleto de Shinnok, que na verdade é a sétima Kamidogo secreta, Shujinko viajou para a Terra, onde conseguiu reunir vários guerreiros poderosos em um único local. Então, usando a habilidade mística que Onaga o dotou anos atrás, Shujinko alcançou a essência dos guerreiros, e assim ele absorveu todo o poder combinado
e uniu ao dele. Ele então usou esse poder para quebrar todas as Kamidogos na porrada, ou melhor, as 6 Kamidogos, e depois solou Onaga brutalmente. E se vocês viram o vídeo de Nightwolf, sabem que o nosso grande índio estava no submundo nesse momento para selar a alma de Onaga no reino. Shujinko então, por um tempo, foi conhecido como o herói da Exoterra. No entanto, ele ainda sentia um grau de culpa por ter sido uma das peças-chave para o retorno do Rei Dragão. Como tal, ele não se sentia digno de admiração. Algum tempo depois, a princesa Kitana pediu a Shujinko para encontrá-la na fortaleza de Shao Kahn, visto que suas forças edenianas aparentemente expulsaram a guarda de elite de Reiko, os últimos remanescentes do antigo império. Shujinko então percebeu que ele e Kitana acabaram se separando após a derrota de Onaga, quando ela foi começar a ajudar o espírito de Liu Kang. Shujinko pensou que ela partiu para o Reino da Terra para a missão e voltou mais cedo do que o esperado, ou que o convite não veio dela. E decidindo não se deixar enganar novamente, ele tomou a decisão de desvendar uma possível trama de um inimigo desconhecido para se tornar verdadeiramente digno da admiração que a Exoterra depositou nele. Porém, é revelado que a pessoa que enviou o convite enganoso para Shujinko foi Mileena, com quem ele lutou e permitiu que ela o capturasse a mando de Shao Kahn. No modo Conquest de Mortal Kombat Armageddon, Taven acaba descobrindo Shujinko nas masmorras, e depois de libertá-lo, Shujinko ainda diz que permitiu ser capturado de propósito para se aproximar de seus inimigos, pois ele planejava sozinho derrubar Shao Kahn, Onaga, Shang Tsung e Quan Chi. Ele desaparece logo depois na busca de sua missão, deixando Taven para considerá-lo como um velho tolo. Mais tarde, Shujinko se junta às forças da luz na Batalha do Armageddon, onde ele aparentemente inicialmente luta contra Cobra. Pouco tempo depois, quando a pirâmide de Argo se ergue do solo, Shujinko é um dos muitos combatentes que sobe a pirâmide, e ele quase chega ao topo, logo atrás de Shang Tsung e Mileena, mas o feiticeiro consegue derrubar ambos da pirâmide. E é claro que o destino final dele é o de todos, com exceção de Shao Kahn e Raiden inicialmente, pois sabemos o que aconteceu com o Deus do Trovão. Shujinko acabou perecendo em combate como todos os guerreiros, mas isso é irrelevante. O importante de verdade é que Shujinko, na sua velhice, após ter absorvido o poder de inúmeros guerreiros, era descrito como um dos guerreiros mais poderosos de todos os reinos. E isso é um testamento absurdo às suas habilidades e talento, é claro, com uma grande ajuda de sua habilidade de aprender praticamente qualquer coisa. E para termos uma melhor ideia, na velhice ele conseguiu vencer Scorpion, que naquele ponto era o campeão dos deuses ancestrais. E eles tinham empoderado o nosso escorpião para um único objetivo: detonar Onaga. E mesmo assim, ele foi derrotado por Shujinko. Mas agora, relacionado a Shujinko, quando ele absorveu todo o poder da maioria do elenco de Mortal Kombat, com exceção, é claro, aqueles personagens ausentes ou que estavam eliminados, ele conseguiu um upgrade tão massivo que o meu título da thumbnail realmente faz jus ao poder imensurável. Porque o que ele faz aqui nunca foi replicado, nem por titãs e nem pelo deus do fogo Liu Kang. Como sabemos, os reinos em Mortal Kombat são infinitos, e na verdade eles não são somente planetas, e sim planos de existência. No Twitter oficial de John Tobias, ele diz que os habitantes de Mortal Kombat vivem em um reino e não um planeta, e quando a união de reinos ocorre, na verdade são realidades que se juntam e não só planetas. E essa união inclui a nossa percepção de planetas e o cosmo infinito além. Eu vou deixar o link dessa conversação no comentário fixado, mas John Tobias foi muito claro: os reinos são universos infinitos. E o próprio Ed Boon
diz que o reino da Terra não tem um limite físico e que o nosso sistema solar está dentro. Can Mars be Earth realm? Yes, Mars is in Earth realm. Can we leave our solar system and still technically be in Earth realm? Yes, we can. So where's the limit there? There is no physical limit. O submundo também contém o mar de sangue, que não tem fim. Em suma, os reinos são universos infinitos, e as Kamidogos são a representação física que contém toda essa essência, e quebrar um desses artefatos deveria ser impossível. Todos os artefatos juntos conseguiram separar a consciência e o poder do grande ser, simplesmente o ser mais poderoso de Mortal Kombat. E caso ele acorde, tudo que existe sem ser o vazio e o céu vai desaparecer, e tudo dentro dos reinos vai se tornar o grande ser, e os deuses ancestrais e titãs vão definhar juntos. Então Shujinko, na porrada, conseguiu quebrar as armas que os deuses usaram na linha do tempo original, é claro, porque na segunda linha do tempo, as Kamidogos não são tão poderosas assim. Mas o amuleto de Shinnok é dito como sendo indestrutível, e nem mesmo os deuses ancestrais podem quebrá-lo. No mínimo, as Kamidogos são da mesma durabilidade, e Shujinko não só quebrou uma, como quebrou todas as 6 na absoluta porrada. Artefatos que contêm a essência individual de cada reino infinito, colocando Shujinko em um nível de poder que supera até mesmo os deuses ancestrais, visto que Raiden disse que o feito que Onaga realizou durante Deception rivalizava até mesmo os deuses ancestrais, e o Rei Dragão estava usando somente uma Kamidogo, porque nessa linha do tempo, para utilizar o poder de todas elas juntas, é preciso uni-las, e só é possível conseguir usar uma por vez totalmente. Caso queiram saber mais sobre isso, assistam meu vídeo de Onaga. Então Shujinko quebrou artefatos nesse porte e depois trucidou Onaga facilmente. E é importante notar que Onaga ficou tão poderoso que nem Raiden, utilizando toda a sua essência divina, foi capaz de sequer feri-lo. Então Shujinko tranquilamente é um dos seres mais poderosos do universo. E inclusive o próprio Shujinko diz que a fonte da invulnerabilidade de Onaga, ou simplesmente o poder absurdo que amplificava ele, era as Kamidogos. Então Shujinko é absurdamente poderoso. E se preparem, pois se vocês não se surpreenderam ainda, vocês vão se decepcionar com o que fizeram com o nosso velhão na segunda linha do tempo. Shujinko aparece pela primeira vez nas HQs de Mortal Kombat 10, onde ele se junta ao templo Kang na China em algum momento no passado, tornando-se um mestre dentro de suas paredes, e eventualmente foi encarregado de proteger a adaga Kamidogo do Reino do Caos, que foi confiada a ele pelo deus do trovão, Raiden. Shujinko defendeu com sucesso a Kamidogo por muitos anos, até que foi visitado pelo clérigo do Reino do Caos, Havik, que o corrompeu com a Kamidogo e o possuiu junto com todos os outros monges do templo. As Kamidogos nessa linha do tempo, como havia dito anteriormente, não são artefatos cósmicos como na linha original, e são somente facas que provaram o sangue do grande ser, e permite que o usuário utilize o código de sangue e magia de sangue para ficarem muito mais poderosos. Mas enfim, quando Hanzo Hasashi e seu aluno Takeda chegam para levar a adaga para Raiden, Shujinko os cumprimentou cordialmente, mas deixou claro que não entregaria a adaga. Hanzo tentou explicar os perigos que as adagas representam, bem como revelar sua natureza corrompida. Shujinko explicou que as adagas não poderiam cair nas mãos de Raiden, declarando-o indigno de confiança, e diz que, embora ele mesmo não acreditasse no início, lhe foi mostrado prova de Havik, e ele apresenta o clérigo para ambos Hanzo e Takeda. Mas as coisas acabam indo muito mal. Enquanto Scorpion se preparava para atacar o clérigo, Shujinko ficou entre os dois e ordenou que Hanzo se retirasse, proclamando que Havik era um homem de Deus e um convidado dos Shaolin,
que não representava nenhuma ameaça para ninguém. Quando Hanzo declara Havik um agente do demônio do sangue, Shujinko exige provas e Hanzo diz que não tem. Mas Havik pede para falar com Hanzo a sós e Shujinko concorda, dizendo que uma discussão pacífica é mais construtiva do que uma briga, antes de levar um relutante Takeda embora. Em um lugar separado no templo, Shujinko diz a Takeda para ele ficar à vontade, dizendo que o Templo Kang é um dos lugares mais seguros da Terra, protegido por um exército de guerreiros. Mas Takeda apenas lembra que o Templo Shirairyu supostamente também era. Shujinko diz a ele que seu pai pensou que ele estaria seguro lá e revela que Kenshi veio ao Templo Kang depois que ele deixou Takeda com Hanzo, tendo questionado suas escolhas. Mas Kenshi mesmo assim optou por prosseguir em sua guerra contra Dagon. Quando Takeda pergunta sobre Dagon, Shujinko revela que ele era o líder do Dragão Vermelho e inimigo mortal de Kenshi, assim como um filho proclamado de Argus, o deus protetor de Edenia. Shujinko diz a Takeda que Kenshi escolheu a guerra contra o Dragão Vermelho ao invés de sua própria família, e é por isso que Takeda está aqui agora. Quando o menino pergunta por que Hanzo nunca disse isso a ele, Shujinko diz que seu mestre provavelmente estava tentando impedi-lo de perseguir seu pai. Takeda diz que Hanzo entende muito bem de vingança, e Shujinko concorda, antes de dizer que foi mais do que uma vingança que transformou Hanzo em Scorpion. Shujinko então puxa Kamidogo do Reino do Caos e revela seu rosto cortado pela lâmina, atacando Takeda enquanto Havik toma posse total dele. Shujinko conseguiu facilmente dominar Takeda e o manteve como refém com a adaga do Reino do Caos em sua garganta. Os monges corrompidos do templo também se juntaram a ele, e quando a luta de Havik e Scorpion os trouxe para Shujinko, Havik fez uma ameaça de corromper Takeda também, e Shujinko continuou firme e forte porque estava sendo controlado. E Hanzo acabou baixando a guarda e deixou que Havik o espancasse até sua eliminação. E após ferir Hanzo mortalmente, Havik sinalizou para Shujinko libertar Takeda, e o grande mestre possuído estava presente quando Hanzo morreu nos braços de seu aluno, antes de Havik permitir que Takeda deixasse o templo ileso. Shujinko, após as HQs, nunca mais apareceu. Isso sem contar que Shujinko apareceu em um final horrendo de Cassie Cage, onde ela acaba o eliminando. Então, apesar de o cara ser um monstro na linha do tempo original, ele infelizmente foi desperdiçado na nova. Mas podemos dizer que no auge do seu auge, ele era um ponto completamente fora da curva, absurdamente poderoso. E ainda podemos afirmar que ele é um completo absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.